Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que é que esse poderoso Deus tem a falar com a igreja nessa manhã. Amém? Então vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia. Bíblia em hebraico significa o livro dos livros, o livro por excelência, né? Então pode abri-la em 2 Coríntios, capítulo 11. E esta é a 8ª mensagem que o pastor faz sobre o tema A Guerra pela Verdade. E hoje vamos falar do falso evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Todos acharam? Todos encontraram? Se você estiver sem Bíblia, sente ao lado de alguém que está com a Bíblia. Porque aqui na Cristo é Vida, se tiver sem Bíblia, fica difícil. Porque aqui você tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Aqui vale o que Deus fala na palavra, não o que o pastor diz. Às vezes o pastor diz coisas por aí que não está nem na Bíblia e todo mundo diz amém, 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 né? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 em diante. E diz assim o apóstolo Paulo à igreja: Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha, a igreja, ela tem que ser preparada como uma virgem pura para um só esposo, que é Jesus. A igreja, ela tem que ter pureza. Ela não pode ser de vários esposos, de um só, que é Cristo. Mas o versículo 3, Paulo diz algo aqui tremendo. Ele diz: mas receio, apesar de todo o zelo que ele tinha, apesar de toda a dedicação, ele tinha um receio. Qual era o receio? Ele diz que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Quer dizer então que o receio de Paulo é que a serpente, o diabo, com astúcia, corrompesse a mente do povo de Deus e pregasse um outro Jesus, diferente do Jesus da Bíblia, diferente do Jesus que Paulo pregou, que Paulo proclamou. Ele diz: de repente vem alguém e prega um espírito diferente, uma maneira de ser diferente da que está na Bíblia. Ou então vocês recebem um evangelho diferente. Tremendo isso aqui, né? Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz
que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e agora nós queremos ouvir a tua voz, aquela voz que nos ensina o que nós precisamos aprender, aquela voz que fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, aquela voz que nos mostra os retos e verdadeiros caminhos, aquela voz que nos acalma, aquela voz que nos encoraja, que nos exorta, aquela voz que sempre nos conduz à vitória. Então fala-nos nessa manhã, Senhor. Fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala a este homem, a esta mulher, a este rapaz, a esta moça, este senhor, esta senhora, aqueles que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe até esse santuário nesta manhã de domingo. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração para que eu possa proclamar a tua palavra, mas não proclamar a tua palavra mecanicamente, não proclamar a tua palavra distorcidamente, mas proclamar a tua palavra como o Senhor quer que ela seja proclamada. O Senhor disse: o profeta que tem sonhos, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade, sem mistura, sem medo, sem receio, sem querer fazer média com os seus ouvintes, mas pregar a palavra como ela tem que ser pregada, com verdade. E que tudo, meu Deus, que seja proclamado desse altar, seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e principalmente para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é impressionante como o maior dos apóstolos, Paulo, o homem que Deus escolheu para receber o evangelho para a igreja, porque eu fico impressionado como é que 99,9% da igreja moderna desconhece completamente que só existe um evangelho. A igreja criou uma tradição de que existem 4 evangelhos. Por isso que diz Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Pastor, mas aqui na minha Bíblia está escrito o evangelho de Lucas. Sim, porque colocaram o evangelho de Lucas. Mas na realidade, o que se chama, por exemplo, evangelho de Lucas, foi uma carta que Lucas escreveu para Teófilo, um gentio, informando a Teófilo sobre tudo o que aconteceu no ministério terreno de Jesus Cristo. Uma carta escrita. Leia, no início ele diz que é uma carta. E aí se convencionou chamar de evangelho. Não, evangelho para a igreja só existe um. E este evangelho único foi revelado ao apóstolo Paulo. O Cristo ressuscitado apareceu a Paulo e revelou o evangelho para a igreja. A lei foi revogada, Deus revogou a antiga aliança, a velha dispensação. Deus estabeleceu uma nova aliança, e nesta nova aliança, a palavra que substituiu a lei foi o evangelho da graça de Deus revelado a Paulo. Onde é que está esse evangelho da graça de Deus revelado a Paulo? Nas 14 epístolas de Paulo. Por isso que 99,9% do povo não conhece o evangelho,
porque se limita somente a ler a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João. A maioria dos que se dizem pastores só sabe falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você liga um rádio, aí entra um programa chamado Evangelho, pode ver, vamos abrir a Bíblia em Mateus, ou então em Lucas. Não porque a mulher hemorrágica, não porque o cego de Jericó, não porque o Zaqueu que desceu da árvore, não porque os leprosos que foram purificados. Não sai disso. Evangelho só tem um, que é o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo diz à igreja: olha, eu tenho zelado por vocês com o zelo de Deus. Eu tenho preparado vocês como uma virgem pura para um só esposo que é Cristo. Ou seja, eu não tenho deixado falsos ensinamentos entrar na igreja. Eu não tenho permitido que as mentiras de Satanás venham macular a pureza da noiva. Mas ele diz, mas eu tenho um receio. Apesar do zelo que eu tenho, apesar da dedicação que eu tenho tido pela igreja, o meu receio é que assim como a serpente enganou a Eva lá no paraíso, e enganou com a sua astúcia, assim também ela venha e corrompa a mente de vocês, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aí é quando ele diz, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que nós não temos pregado, vocês aceitam. Irmãos, há um outro Jesus na praça, que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Um Jesus que para abençoar um filho, exige do filho horas e horas de fome. Não, eu só te abençoo se você me apresentar uma fome. Tem gente aí fazendo jejuns violentíssimos para ver se alcança uma bênção de Deus. Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Você já imaginou um filho chegar para você e dizer, papai, eu preciso disso? Bom, se você fizer muito sacrifício, ficar muitos dias com fome, em jejum, pode ser que eu te dê. E deixar o teu filho fazendo jejum horas e horas e horas e horas, e às vezes mesmo assim não atender. Você faria isso com o teu filho? Sim ou não? Ah, não faria não? E por que as pessoas acham que Deus faz isso? O Senhor disse, qual de vós, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Nenhum. Diz, ora, se vós que sois maus, que são pecadores, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Então esse Jesus que está aí na praça, não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Esse Jesus de correntes, de jejuns, esse Jesus de que manda as pessoas ficarem noites e noites de vigília, dando cabeçada no vento de sono, para ver se alcança uma bênção, para ver se alcança um milagre. Esse Jesus que exige dinheiro em troca de alguma coisa que a pessoa precise, não tem nada a ver com esse Jesus aqui da Bíblia. Paulo diz, se vem alguém e apresenta um evangelho diferente desse aqui, vocês toleram, vocês aceitam. Então existe, irmãos, um evangelho diferente da praça, um evangelho inspirado pelo diabo e que nem de longe se parece com o verdadeiro evangelho. E quem é o autor desse outro evangelho? Quem é o autor desse evangelho adulterado, desse evangelho falsificado? O diabo. Olha, desde o dia que a serpente atacou Eva lá no paraíso, lá no jardim do Éden, que ele não faz outra coisa a não ser atacar a verdade de Deus. E ele usa sempre as mesmas estratégias. Ele vem de lá sutilmente, com muita sutileza, e começa a semear na mente das pessoas mentiras, enganos, com a finalidade de gerar dúvidas, de gerar incredulidade na mente dos filhos de Deus. É esse o receio que Paulo tinha. Nunca se viu um povo com tantas dúvidas como nós temos visto na atual geração. Nunca se viu tanta incredulidade
como se vê nos dias de hoje. As pessoas estão dentro dos templos, têm Bíblia, mas são incrédulas. Pastor, são incrédulas? São. Vou provar para você que são. Quer ver uma coisa? Chegue lá fora e diga assim: Jesus derrotou o diabo. Não, mas não diga para os incrédulos, não. Diga para quem diz que é crente. Diga para quem está dentro da igreja. Diga para quem carrega uma Bíblia. Você vai comprar a maior briga da tua vida. Olha, eles vão vir com tudo. Você está doido? Como é que você diz uma coisa dessa? Você dizer que o diabo foi derrotado, o diabo está aí mesmo. Diga que Jesus colocou os demônios em algemas eternas, que não existe mais demônio voando, entrando, saindo, como a igreja prega. A igreja diz assim: cuidado, porque o demônio sai de você, mas se você der uma bobeira, ele volta com mais 7. E o povo de Deus acredita nisso. As pessoas estão dentro das igrejas, irmãos, e com medo, acreditando que por um motivo qualquer, o tal de demônio volta, e não apenas volta, hein? Traz mais 7 piores do que ele. Isso é uma incredulidade perversa. A minha Bíblia diz, João capítulo 12, versículo 31, que na cruz Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Expulsou ou não expulsou? E por que quando você pergunta quem é o príncipe desse mundo, 99% dos evangélicos dizem o diabo? Isso é uma incredulidade ou não é uma incredulidade? É uma incredulidade perversa. Não creio no que está escrito. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo disse assim: nós não lhe ignoramos os desígnios. Quer dizer, nós não ignoramos quais são os desígnios do Satanás. Os desígnios dele é tentar incutir mentira na mente do povo de Deus, é gerar dúvida, é gerar incredulidade, e ele tem feito isso. E eu vou provar para você, com Bíblia na mão, que a estratégia que ele usa é sempre a mesma. Vamos lá, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ok? Vou ler, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis é fácil de achar, né? É o primeiro livro, né? Até para quem não está acostumado a manusear a Bíblia é fácil, que é o primeiro, né? Então diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como é a estratégia do diabo, é sempre a mesma. Ele sempre questiona aquilo que Deus diz, e ele questiona distorcendo a palavra. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Irmãos, Deus havia dito justamente o contrário disso. Justamente o inverso. Quer ver só? Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão, quando o colocou lá no jardim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha dito o contrário. De todas as árvores do jardim, vocês vão comer livremente. É de vocês. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que o diabo disse? É assim que Deus disse, Eva: não comereis de toda a árvore do jardim. Então ele questiona o que Deus fala, mas já questiona distorcendo a verdade. E logo em seguida, o que é que ele faz? Ele contradiz o que Deus diz. Ele chama Deus de mentiroso. Veja lá, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que é que Deus tinha dito? Olha, não comam daquelas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, no dia que vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Quer que o tal de Satanás disse assim? Disse aqui? É certo que não morrereis. Claro que vocês não vão morrer. Isso é mentira de Deus, não acredite nisso.
não é assim. Versículo 5. Para concluir, né, a sua obra maligna, aí ele agora inventa uma versão alternativa da verdade. Olha o que ele diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora preste atenção numa coisa aqui. Eu disse que logo em seguida ele cria, ele inventa um credo alternativo. Só que esse credo alternativo que o diabo inventa, ele tem sempre uma pitadinha de verdade. O que ele faz? Ele escolhe aqui na Bíblia 1% da verdade de Deus e ele mistura com 99% de mentiras, de falsidade, de deturpações. Aí quando soma tudo isso, o resultado qual é? Uma grande mentira. Uma grande mentira. Como é que Satanás faz para promover essa sua desonestidade espiritual? Como é que ele faz para fazer com que o seu falso evangelho se torne conhecido? Como é que ele usa isso? Como é que ele faz isso aqui? Ele usa os seus ministros, os seus filhos, anjos decaídos que assumiram um corpo de carne semelhante ao meu, semelhante ao teu. Os filhos do diabo, é o que a Bíblia diz. Assim como Jesus tem os seus ministros, Satanás tem os dele. E Paulo disse, olha, os ministros de Satanás, eles estão sempre procurando se apresentar como se fosse anjo de luz, como se fosse de Deus, como se fossem ministros da palavra, ministros da verdade. Veja o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem, se fantasiem, se disfarcem em ministro de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. O impressionante nisso aqui, irmão, é que tudo isso que estava acontecendo aqui, em larga escala, estava acontecendo quando a igreja estava recém-fundada, quando a igreja era bebezinha, era o início da igreja, e tudo isso já estava acontecendo. Paulo fundou a igreja de Éfeso, Paulo passou 3 anos na igreja de Éfeso, ele disse, olha, eu ensinei a vocês todo o desígnio de Deus, vocês conhecem toda a verdade divina. Essa igreja aqui, a Cristo é Vida, ela ensina todo o desígnio de Deus. A pessoa chega aqui nessa igreja sem conhecer nada de Bíblia. Ora, com 3 meses, ela já sabe mais do que 90% dos pastores. Com 3 meses. Não estou nem falando 3 anos. Com 3 anos, ela é uma especialista na palavra, ela é uma especialista na verdade. Glória a Deus, né? Então, ensinou todo o desígnio de Deus. Chegou a hora de Paulo seguir a sua vida. E quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, ele faz uma advertência severa à igreja sobre algo terrível que Deus revelou a Paulo que ia acontecer mais adiante com essa igreja de Éfeso. Olha, com uma igreja que teve o privilégio de conviver com o maior dos apóstolos durante 3 anos. Uma igreja que teve o privilégio de conhecer todo o desígnio de Deus. Deixa eu mostrar isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 29 em diante. Olha a advertência severa que Paulo faz a essa igreja. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Olha, ele não disse vigilhai. A Bíblia não fala de vigília. Quando fala de vigília, fala no sentido de, como a gente conhece hoje, serão, fazer uma hora extra, prolongar um pouco o trabalho. Não é essa coisa boba que a gente vê o povo de Deus aí. Vou fazer uma vigília, sexta-feira, de 11 da noite às 5 da manhã. Não, aí faz vigília, mas não vigia. Vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Que coisa impressionante isso aqui, não? Então, essa ameaça terrível que Paulo predisse ia se lançar contra essa igreja, viria de onde? De onde é que essa ameaça viria? De um centro de macumba? Não. Dos ímpios? Não. De onde viria essa ameaça? De dentro da própria igreja. Dentre vós mesmos se levantarão lobos vorazes. Vão penetrar lobos vorazes no meio do rebanho. Dentre vocês mesmos vão se levantar homens, pessoas, falando coisas pervertidas, com o objetivo de arrastar os discípulos atrás dele. Ao invés de ir atrás do Senhor, vão atrás dos homens. Então Deus revelou a Paulo que esse ataque contra a verdade de Deus ia surgir no âmbito da liderança da própria igreja, e que o povo iria se desviar da fé. Você sabe que foi exatamente isso aqui que aconteceu? Anos mais tarde, depois que Paulo já havia morrido, se estabeleceu dentro da igreja uma facção chamada Nicolaitas. Olha, vá lá em Apocalipse, por favor. Deixa eu mostrar isso aqui em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 6. Quando o Senhor Jesus manda João escrever a carta à igreja de Éfeso. Olha o que já tinha dentro dessa igreja. No versículo 6 ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, vocês têm a favor de vocês que vocês odeiam as obras, o modus vivendi, a maneira de crer, a maneira de proceder desses nicolaítas aí, que eu também odeio isso aí. Quer dizer que Deus odeia, né? No versículo 13, desse mesmo capítulo 2 de Apocalipse, nós vemos a mesma coisa na igreja de Pérgamo. Ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, a verdade, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí, olha, tens aí, dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, veja só, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, de Balaque, essas duas doutrinas falsas estavam induzindo o povo a uma idolatria terrível. Nunca se viu tanta idolatria como nessa época aqui. Há uma perversão violenta, há uma prostituição espiritual, como nunca antes havia acontecido com a igreja. Só que, irmãos, o que aconteceu naquele tempo, continua acontecendo hoje. Olha, um monte de gente se levantou no seio da igreja, se rebelou contra a verdade de Deus, e começou a ensinar ao povo de Deus doutrinas, ensinamentos que o nosso Deus odeia, que o nosso Deus abomina. Está aí estabelecido. Só não enxerga quem não quer enxergar.
O mesmo que aconteceu naquele tempo continua acontecendo hoje. Naquele tempo, como hoje, a história da igreja mostra que eram homens de um carisma muito grande, homens que com muita facilidade iam induzindo as pessoas, iam iludindo os incautos. Olha, e quando eles viram, eles já estavam liderando a maioria. E essa maioria, liderada por esses lobos vorazes, pouco a pouco iam sendo conduzidos para distante de Deus, para muito longe de Deus. Por isso, que quando Judas foi escrever a sua epístola, ele ia falar de um tema de consolo, um tema de conforto para a igreja. Ele ia falar da nossa comum salvação, que todos nós somos salvos, que nós estamos na mão do Senhor Jesus, que salvo uma vez, salvo para sempre. E quando ele estava preparado para escrever sobre esse tema, o Espírito de Deus o obriga a mudar o tema da epístola. Não, você não vai escrever sobre isso. Há um assunto mais urgente que você precisa comunicar à igreja. Aqui mesmo, antes de começar Apocalipse, tem a epístola de Judas, versículo 3 e 4. Olha o que ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Olha, pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Não é a fé no sentido subjetivo, não. Essa fé é um conjunto de verdades que Deus entregou à igreja. Olha, Deus está mandando eu exortar vocês para que vocês batalhem diligentemente pela fé, pela verdade, que de uma vez por todas foi entregue ao santo, foi entregue à igreja. Por que havia essa necessidade? No versículo 4 ele explica: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Se introduziram aonde? Na igreja, no mundo espiritual, no mundo religioso, com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Que coisa impressionante. No versículo 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então veja, homens ímpios que se introduziram com dissimulação. O que é uma coisa dissimulada? O que é uma pessoa que dissimula? Por exemplo, a pessoa é violenta, mas ela não quer que você tenha medo dela, quer te pegar. Aí ela se apresenta para você como se fosse a pessoa mais doce do mundo, mais mansa da terra, sabe? Ela vai adquirindo a tua confiança. Quando você menos espera, o cara é uma fera. Como é que é possível? Nunca imaginei que essa pessoa era assim, capaz de matar, capaz de estrupar, capaz de fazer perversidade. Então, aqui nesse âmbito espiritual, eles se introduziram com dissimulação, fingindo serem de Deus, fingindo serem pessoas convertidas, fingindo serem mensageiros de Deus. Mas eles se introduziram com dissimulação, e o que é que eles começaram a fazer? Transformar em libertinagem a graça de nosso Deus, a verdade de nosso Deus. Movidos por quê? Por ganância. Então, a cobiça e o comportamento licencioso, o comportamento carnal, é a marca registrada daqueles que se dizem pastores e não são. É a marca registrada dessa gente aqui, ó. Depois, com calma em casa, leia toda essa epístola aqui de Judas e você vai ver que Judas usa uma linguagem dura, duríssima, para lidar com essa gente.
Judas em nenhum momento aqui usou uma linguagem amigável para lidar com aqueles que são inimigos de Deus. Em nenhum momento. Ele não usa uma linguagem amena para lidar com aqueles que fazem parte da grande apostasia que Paulo disse antecederá a vinda de Jesus Cristo. Paulo disse, olha, antes de Jesus voltar, haverá uma grande apostasia. Eu vou falar sobre apostasia hoje à noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Havia um grande debate nessa igreja sobre a segunda vinda de Cristo. Uns diziam, não, ele já veio. Outros diziam, não, é amanhã. Outros diziam, não, é depois da manhã, em tal dia, em tal hora. Bom, aí Paulo tem que escrever para a igreja e dizer, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a segunda vinda de Cristo. Interessante, né? Fala com o pessoal evangélico e diz assim, quando é que Jesus volta? Quais são os sinais da segunda vinda? Só sabe dizer o seguinte, haverá fome, guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra pai. Ninguém fala disso aqui. O sinal mais evidente de que a segunda vinda de Jesus Cristo está próxima, está aqui, ó. Isso não acontecerá, a segunda vinda, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta palavra apostasia, no texto grego original, ela significa abandono, ela significa separação, ou seja, é a abdicação total da verdade. É quando a pessoa conhece a verdade, mas chega lá na frente, ela abdica da verdade. Ela se divorcia da verdade, ela se separa da verdade. Aí muita gente diz assim, pastor, a coisa é muito séria, pastor. Tem muitos cristãos apostatando da verdade. Apostatando da fé. Não. Impossível. É impossível um cristão apostatar da fé. É impossível. Absolutamente impossível. Pastor, mas eu conheço gente que já esteve dentro de uma igreja, conheceu a verdade e hoje está fora. Eu conheço gente, pastor, que já foi crente e hoje está na macumba. Hoje está na testemunha de Jeová. Eu também conheço. E então, já foram crentes, não são mais. Não existe ex-crente. Não existe ex-cristão. É impossível um filho de Deus apostatar da fé. Vou provar para você com Bíblia na mão. Abra na primeira epístola de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Encontraram? Acompanha aí na tua Bíblia. Olha o que o Espírito Santo fala aqui. Filhinhos, já é a última hora. A última hora, irmãos, não é aquela... Falta uma hora para Jesus voltar, não. É o período que vai desde a ascensão de Jesus aos céus até a segunda vinda. A Bíblia chama a última hora, a Bíblia chama os últimos dias. Sabe? É esse período. Nós estamos vivendo a última hora, ok? Aí ele diz, filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quantos anticristos já tinham surgido há 2000 anos atrás? Quantos? Muitos. Interessante, né? Dia desse o irmão disse assim, pastor, olha, eu encontrei com o pastor da minha igreja, da minha ex-igreja, comecei a mostrar essas verdades que o Espírito Santo me revelou, e ele disse, você está dando ouvidos ao anticristo, aquele pastor Carlos é o anticristo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz, muitos anticristos têm surgido. Se eu sou o anticristo, sou eu. É o contrário, é. É só raciocinar. Muitos. Anticristo, contra Cristo, contra a verdade. Versículo 19. João continua dizendo,
Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer, são pessoas que se dizem crentes, se dizem evangélicos, se dizem cristão, elas dizem crer em Jesus, elas dizem crer na Bíblia, mas na verdade, na dura realidade, elas nunca abraçaram a verdade de uma forma genuína. Nunca, 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 nunca. Às vezes, até parecem seguidores de Jesus. São pessoas que às vezes se mostram cheias de entusiasmo, cheias de contentamento com as coisas de Deus, entendeu, irmão Geraldo? Mas isso é só por um pouco tempo. É como fogo de palha. São pessoas que podem até se identificarem com uma denominação, podem se tornarem membros de um movimento religioso qualquer, às vezes se tornam ministros, às vezes se tornam diáconos, e às vezes se tornam até pastores. Mas elas nunca creem na verdade de todo o coração. Nunca, 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 nunca. Jesus disse, olha, essa gente aí são como sementes semeadas num solo rochoso, cheia de ervas daninhas. Eles são exatamente assim. Não demora muito tempo. E a fé fingida que eles têm, o mudanismo que eles carregam dentro deles, logo se revela. Jesus falou isso. Mateus, deixa eu mostrar para você, marca aí na tua Bíblia, rápido. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 20 a 22. Ele disse assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mesmo que eles procurem demonstrar uma aparência de serem pessoas convertidas, de serem pessoas de Deus, são incapazes de produzirem frutos verdadeiros. Absolutamente incapazes. Então vejam, a pessoa que apostata da fé, ela na realidade é aquela pessoa que está agindo como um desertor da verdade. Ela desertou do exército, ela deixou de defender a pátria, ela passou para o outro lado. É um desertor da verdade. É alguém que conheceu a verdade, demonstrou concordar com a verdade, talvez até tenha evangelizado a verdade, tenha pregado essa verdade, mas só por um pouco tempo. Chegou uma hora que ele pegou e virou as costas para a verdade. Será que você já conheceu pessoas assim? Recebeu a palavra com alegria, tremendo, isso é a verdade, graças a Deus que Deus me trouxe aqui, e abriu os meus olhos, iluminou os meus olhos, agora eu conheço a verdade. Vocês, puxa vida, legal. Falava da verdade, abria a boca, esbravejava contra a mentira. Daqui a pouco, cadê fulano, cadê Beltrano? Está no lado da mentira outra vez. Nunca abraçou a verdade de fato de Deus, era um fingido. Olha, irmão, esse é o pior inimigo da verdade. Porque ele finge crer na verdade, ele finge que proclama a verdade, mas na realidade o que ele faz é perverter a verdade. Há uns 15 anos atrás, eu morava em Recife, e eu conheci um rapaz que era pastor, entre aspas, né? Desses movimentos estranhos aí de corrente, disso, daquilo. E aí eu expliquei para ele, disse, olha, eu preciso mostrar algo para você importante, mas muito importante. Se você é de Deus, você não pode deixar de ouvir o que eu tenho a falar para você. Aí ele disse, puxa, pastor, é tão importante assim? Eu digo, é. E o que é que eu faço? Eu digo, vem aqui para Recife. E ele foi. Ficou uma semana na minha casa.
dia e noite. Eu acho que a gente dormia 2, 3 horas por noite só. Eu mostrando para ele a graça de Deus, mostrando a verdade, Bíblia para lá, Bíblia para cá. E ele disse: pastor, que coisa maravilhosa. Como é que a gente tinha a Bíblia e não enxergava isso? Eu digo: porque tem que ser mediante revelação de Deus. Se Deus não revelar, se Deus não iluminar os olhos, você lê e não entende. Você lê e não entende nada do que está na Bíblia. O cara saiu de lá: pastor, vou fazer o mesmo que o senhor fez. Vou chegar em Fortaleza, vou acabar com esse negócio de corrente, de demônio, de sal grosso, vou acabar com tudo isso. Agora vai ser a verdade. Vou pregar a verdade de Deus. Digo: vai, meu querido, vai, que o povo de lá precisa disso. Veio para cá. E a gente ficava mantendo contato por telefone. E toda vez que eu falava com ele, é Cláudio o nome dele. Ele hoje tem uma seita chamada Igreja da Jerusalém do Poder de Deus. Que coisa mais estranha, né? Igreja da Jerusalém do Poder de Deus. Viu? Tem um monte já espalhado por aí. E eu falava com ele, disse: não, estou firme, estou pregando a verdade, pastor. Jesus derrotou o diabo, Jesus expulsou o príncipe desse mundo, os demônios estão em algemas eternas, e parará. Tá bom. Aí um dia, eu tive que vir a Fortaleza resolver problemas pessoais meus. Aí vim. E eu digo: eu vou fazer uma visita para ele de surpresa. Aí peguei o táxi e vim. Era aqui na Imperador. Eu acho que tem lá na frente ainda. Aí quando eu parei na frente, já tinha uma faixa bem grande: sexta-feira do descarrego. Eu digo: não, devo estar no lugar errado, mudou. Sexta-feira, oração forte para desmanchar trabalho de macumba, para repreender a inveja, o olho grande. Quinta-feira, a unção da riqueza para a família, o óleo que vai trazer emprego para todo mundo. Eu digo: que isso? Aí desci, entrei, ele: ô pastor, o que é que houve? Eu digo: o que é que houve? Perguntou eu: o que é isso aí? Eu digo: ô rapaz, você está falando comigo que está pregando a verdade, com isso aí? Não, sabe o que é, pastor? Eu até que comecei a pregar a verdade, mas o povo começou a ir embora. Quanto mais eu pregava, mais o povo ia embora. Aí eu voltei: pastor, o povo gosta de sair. Olha, pastor, tá assim de gente, ó. Olha, eu faço as reuniões 4 vezes por dia, cheia, pastor, cheio de gente. O povo não quer a verdade, o povo ainda falou assim: o povo não quer a verdade, o povo quer a mentira, então eu vou pregar mentira. Viu? Eu falo e dou o nome, isso aí vai sair no rádio depois. Ele é conhecido como Pastor Cláudio, Igreja da Jerusalém do Poder de Deus. Fortaleza inteira vai ouvir, eu não tenho papas na língua. Então gente que procede assim, não passa de um traidor da fé. É um inimigo nessa guerra pela verdade. Agora o problema é que os inimigos da verdade, os inimigos de Deus, eles querem a todo custo fazer com que as pessoas pensem o contrário, fazer com que as pessoas pensem que eles são de Deus. Foi por isso que Jesus comparou essa gente a lobos roubadores. Eles são lobos disfarçados de ovelha. Aí mesmo em Mateus capítulo 7. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Versículo 15. Presta atenção nas palavras de Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Foi o Senhor Jesus que disse e está dizendo hoje: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, isso aqui é de um perigo terrível. Enquanto essa gente não é desmascarados, eles vão agindo de uma forma sutil, sabe? Lobos disfarçados de ovelha. Bíblia, usa paletó e gravata como eu uso, fala do nome de Jesus, fala dos milagres que Jesus realizou, mas não proclama a verdade de Deus.
São lobos roubadores. Enquanto não é desmascarado, eles se mostram amáveis, se mostram pessoas bondosas, se mostram pessoas humildes, se mostram pessoas tremendamente interessadas nas coisas espirituais. Mas Jesus diz, cuidado, na realidade são lobos disfarçados de ovelhas. Olha o perigo que é isso. Por isso tem que conhecer a verdade, irmão. Você já imaginou uma pessoa chegar numa praia, aí ela está ali na praia, tomando o seu banho, aí vem uma barbatana enorme, e ela se agarra na barbatana, pensando que é um golfinho, e de repente é um tubarão. Pensa que é um alegre, dócil golfinho, e se agarra, e é um tubarão. Você sabe o que é uma pessoa ir andando assim na grama, aí vê um negocinho aí, pega. Quando olha, pegou no rabo de uma cascavel. Eu pensei que era uma corda. Vai ser picada, vai morrer. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Venha comigo lá em 2 de Pedro. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10 em diante. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água. Você já imaginou, você está com muita sede, no meio de um deserto, uma sede, aí aparece uma fonte. E ainda está lá escrito água mineral. Puxa vida. Aí quando você chega lá que abre a torneirinha, não tem água. Vai continuar com sede. Eles são como fonte sem água. O povo de Deus com sede da verdade. Vai pensando que vai conhecer a verdade, continua com sede. Como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, o inferno. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Interessante, né? Prometem liberdade, mas quando a pessoa abre os olhos se tornou uma escrava. Venham, venham, venham. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pessoa vem em busca da liberdade. Aí daqui a pouco começa a escravidão. Não pode ir à praia mais. Não pode a mulher cortar o cabelo. Não pode usar um brinco. Não pode usar uma maquiagem, senão é Jezabel. Não pode o homem usar uma bermuda. Não pode assistir televisão, não pode ir assistir um jogo do Ferroviário do irmão Alcélio, não pode, não pode, não pode. Aí vira regime de escravidão. Pô, não posso mais fazer nada. Não, não pode. Não pode.
A minha preocupação é num dia que um desses malucos aí disser assim, não pode respirar. Se respirar, está respirando o ar do mundo. E as pessoas começaram a fechar o nariz e a boca e morreram. Lembra daquele falso pastor das Guianas, Jim Jones? Induziu todo o povo que o seguia ao suicídio coletivo. Muitos de vocês são muito novos, nem lembram disso. Foi um escândalo mundial. O cara conseguiu convencer as pessoas da igreja dele a suicidarem-se. Vamos todo mundo se suicidar, que na mesma hora nós estaremos no reino de Deus. Vamos desfrutar de uma vida. E todo mundo aceitou, e todo mundo suicidou. Esse é o perigo disso aqui, ó. Insaciáveis no pecado. Eu presenciei isso, eu fui testemunha disso. Homens se dizendo de Deus. Homens que ocupavam púlpito, que andavam com Bíblia, que falavam de Jesus. E quando se fazia as reuniões, entre aspas, de pastores, o que rolava era pornografia. Está aí minha esposa, a pastora Sandreli. Ela testemunha. Quantas vezes eu ia para o quarto do hotel e dizia, olha, eu estou horrorizado. Por quê? O que houve? Olha, lá cada um está contando o que faz com a sua mulher na cama. Verdade, Alcélio. O Edir Macedo é um tarado. Entendeu? Pode deixar aí, não corta não. Tarado. Ficava instigando os caras e os puxa-saco contando. Eu faço isso, a minha gosta daquilo. Aí, e você, Carlos? Não. Aí diziam assim, é Madre Teresa de Calcutá, é o santinho. Eu digo, não sou santinho, mas eu sou sério. Eu tenho respeito pela minha mulher e por mim mesmo. E chegava no apartamento e dizia a ela, eu estou horrorizado, eu não entendo como pode uma coisa dessa. Pergunta a ela, está aí, ó. Zombava, escarnecia. Madre Teresa de Calcutá. Esse é o santinho. Aí eu saía de fininho e ia embora. Aqui, ó. E eles ficam tão obcecados pelas coisas erradas, pelos falsos ensinamentos, que eles imaginam que estão servindo a Cristo, mas na realidade eles são anticristo. Eles são contra Cristo. Segura um pouquinho aí. Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 16. Encontraram? Versículo 1 em diante. Jesus disse assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Jesus, olha, vai chegar um ponto que eles vão até matar vocês, imaginando que fazendo isso estão prestando culto a Deus. Você lembra o que a Igreja Católica fez? No século XVI, na época da Reforma? Quando Lutero teve os seus olhos iluminados, acordou para a verdade da Bíblia e viu que tudo aquilo que o clero ensinava era errado, que era um grande comércio. Lutero se insurgiu, Lutero promoveu a reforma que gerou a igreja protestante, a igreja que protestava. Hoje a igreja não protesta contra nada. Hoje a igreja aceita tudo. Qualquer picareta que aparece aí, bota um paletó, uma gravata, compra uma Bíblia, aluga um prédiozinho, bota um nome na frente. Igreja evangélica, Jesus não está aqui. No outro dia tem seguidores. Ninguém protesta contra nada. Se aceita tudo. As pessoas começaram a dar ouvidos a Lutero. Nasce a igreja reformada. Sabe o que a igreja católica fez? Criou o tribunal da Santa Inquisição. Pegava as pessoas, e aí você está com Lutero? Tô. Está com a Bíblia? Tô. Quer dizer que você não vai mais dar ouvido ao que o Papa fala? Não. Então você vai ser queimado vivo na fogueira. E a pessoa era queimada viva. Você sabe quantas pessoas o catolicismo matou no século XVI? Mais de 9 milhões de pessoas. Mais do que o nazismo. Mais do que Hitler.
julgará com isso tributar culto a Deus. Então nós estamos tratando aqui de coisas seríssimas, coisas que causam perigos à vida espiritual da igreja. Porque quando a igreja não combate o falso evangelho, olha, os filhos do diabo tomam conta. Eles pregam um falso evangelho, o falso evangelho atrai muita gente para dentro do mundo religioso, atrai verdadeira multidões, mas não são multidões de discípulos de Jesus Cristo. Essa igreja aqui, ela combate o falso evangelho. Essa igreja aqui, meu irmão, ela não compactua com as coisas do diabo. Essa igreja aqui não senta na mesma mesa dos inimigos de Deus. Basta você ver o que está ocorrendo aí em muitas denominações. Olha, a maioria desses movimentos aí estão assim, ó. Os templos lotados de multidões de pessoas que se dizem de Deus, mas a Bíblia diz não são de Deus. Se dizem de Deus, mas não são. Agora, infelizmente, irmãos, a maioria daqueles que se dizem cristãos hoje não estão nem aí com o predomínio que o falso evangelho está exercendo. A maioria dos que se dizem de Deus hoje não leva a sério essa exortação de Deus de batalhar em favor da verdade. Ninguém está nem aí para isso. Pelo contrário, o que eles querem é um ambiente amigável. O que eles querem é um ensino que agrade a todo mundo, principalmente os ímpios. O que eles querem é que seja pregado uma coisa que atraia os incrédulos para dentro da igreja, que lote. Querem multidões, porque se tiver multidões, tem muito dinheiro. Movidos por avareza, Pedro disse, farão comércio de vós. Meu irmão, o papel da igreja não é ser simpática ao mundo. O papel da igreja não é atrair o mundo para dentro dela, não pode. A visão do mar, a visão do oceano é uma coisa linda, não é? Você dentro do navio, viajando de navio, imagina, você olhar aquela imensidão de água, é uma coisa espetacular, maravilhosa. Mas aquela imensidão de água dentro do navio é uma tragédia, não é? Causa morte, causa destruição. O mundo não pode entrar dentro da igreja, irmão. Não é papel da igreja atrair o mundo. Então, esse sistema do anticristo está aí, atraindo grandes multidões, mas essas grandes multidões, volto a dizer, não são discípulos de Jesus Cristo. Eles vão criando um povo imaturo, um povo fraco, um povo covarde, um povo totalmente ignorante da verdade de Deus, um povo que se apresentam como sendo de Deus, mas que não mostra nenhum fruto de um novo nascimento, nenhum fruto de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Por que não apresento, pastor? Porque sem a verdade, nenhuma transformação espiritual é possível. Não adianta. Eu passei muitos anos da minha vida achando que era convertido, achando que era batizado com o Espírito Santo. Eu não era batizado com nada. A Bíblia diz, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Como é que você acha que eu tinha o Espírito Santo se eu levava multidões a toda a mentira? Que Espírito Santo era esse? Que conseguia atrair 100 mil pessoas para os estádios e dizer, agora você vai levar essa rosa ungida, você vai colocar em cima da geladeira, que a rosa vai tirar o demônio da tua casa. Que demônio, se o demônio já foi tirado? E 100 mil pessoas levando uma rosa vermelha. Coitado do povo, né, rapaz? Mas o pior é que até eu acreditava. Eu também levava para minha. Minha mulher colocava, passava 7 dias, as pétalas caídas, a gente juntava e dizia, poxa, estava carregado, viu? Olha só, não ficou uma pétala, mas não fica. Toda rosa cai pétalas. Depois de 7 dias cai. Mas porque o falso pastor lá tinha colocado na minha mente essas mentiras. Não tinha Espírito Santo nenhum. Olha, aqui em João capítulo 17, já que estamos bem pertinho, versículo 17.
Jesus disse assim: santifica-os no jejum. Não? Ah, não está na tua Bíblia isso? Ah, desculpa. Ô, bobagem eu falei. Não, santifica-os nas vigílias. Dá dó ver o povo de Deus manipulado na sua boa-fé. Você tem que jejuar para se santificar. Você tem que fazer vigília, irmão. Senão você não fica com a vida santificada. E quanto mais jejum faz, quanto mais vigílias faz, mais pecam. Mais pecam. Mais fazem coisas erradas. Tem um vídeo no YouTube do pastor Caio Fábio. Ele dando uma lição de moral no Silas Malafaia. Porque há anos atrás, o Caio Fábio cometeu um erro terrível. Separou-se da esposa, e não pode. O casamento é indissolúvel. E ele teve que parar o seu ministério, foi para o exterior, e fez o seu exílio. E lá ele se consertou com Deus, e muitos anos depois ele voltou. E hoje ele prega a graça de Deus no Rio de Janeiro. Consertou a sua vida com Deus. E ele disse que quando ele voltava, o Silas Malafaia dizia na televisão: olha, está voltando, não pode mais pregar não, vai sentar o bumbum no banco da igreja, não prega mais. Aí ele dá uma resposta. Ele diz: eu errei, eu reconheci meu erro, eu confessei à igreja o meu pecado, eu me consertei com Deus. Deus restaurou a minha vida, e Deus restaura mesmo. Ele disse: agora nunca fiz o que você faz. Que durante toda a sua vida você não faz outra coisa, a não ser ir para os motéis com as mocinhas da Rádio Melodia. Ai! Ai! É preciso gente de coragem para falar isso. Coitado do povo. Dia desse eu passei aí, tinha os outdoor anunciando a Banda Novo Som? Banda Novo Som. Louvorzão com a Novo Som. Aí vai uma multidão de gente, principalmente os jovens. Cuidado. Não deixa a tua filha ir para esses louvorzão aí não, viu? Como é o nome do cara que quer o crooner do Novo Som? Alex Gonzaga, né? Alex Gonzaga. Eu conheço a fera. A moça foi, depois de um desses shows aí, levou um CD para ele autografar. Aí entrou e disse: você desculpa estar vindo aqui. Agora é com todo respeito, viu? Além de autografar o CD, autografa a minha Bíblia. Ele virou para a mocinha no camarim sozinho e disse: que respeito que nada, eu quero é pegar nos seus peitos. Pode deixar aí. Eu já denunciei aqui Kim. Qual é a banda do Kim? Catedral. Irmãos, Deus quer um povo de coragem. Um povo que se insurja contra isso aí. Um povo que não tema lutar em prol da verdade. Por isso eu volto a dizer, o papel da igreja não é ser flexível com o mundo. Não é ser amigável com o mundo. Não é atrair o mundo para dentro dela. Você sabe o que é que Jesus disse aqui? Capítulo 15, para a gente terminar. Capítulo 15 de João. Versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse mundo aqui, não é esse mundo que os nossos olhos veem, não. Essa palavra mundo aqui, no texto original, é aion. O mundo da perdição. O mundo do falso evangelho. O mundo das falsas igrejas. O mundo dos falsos pastores. Quem é que matou Jesus? Os incrédulos ou os religiosos? Hã? Ah, foram religiosos, é?
Gente que estava dentro da sinagoga. Gente que todo dia estava lá adorando a Deus, louvando a Deus. Quando Jesus veio e disse: olha, está tudo errado o que vocês estão fazendo. Essa maneira de vocês procederem não tá correta. Essa não é a verdadeira fé. Essa palavra que vocês ensinam está errada. Vocês entenderam tudo errado. O que é que eles fizeram? Crucificam, crucificam, crucificam. Chegou ao ponto de Pilatos, que era um ímpio, dizer: não é possível, esse homem não fez nada de errado. Eu não encontro erros nesse homem. Eu não posso levar um homem desse à morte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ele, como político, tinha que fazer média, né? Bom, eu vou tentar a última cartada. É a Páscoa, é tradição libertar um prisioneiro. Vamos botar aqui, bota Barrabás, ladrão, estrupador, tudo que não presta. Bota Jesus aqui, a multidão lá. Ó, quem vocês querem que eu solte hoje? Tem que soltar um, Barrabás ou Jesus? Adivinha o que é que eles escolheram? Solta Barrabás. Solta Barrabás. E com esse, crucificam, crucificam, crucificam. Tá vendo? Então, irmãos, é nosso dever, é nossa obrigação batalhar diligentemente pela fé. Você não pode ter medo, você não pode se acovardar. Olha, eu não me acovardo. Eu prego essa verdade, eu combato essa mentira onde eu estiver. Se eu estiver dentro de um elevador e tiver gente falando de um falso evangelho, eu digo: ó, está errado. Não é isso que a Bíblia diz não, querido. Vamos lá. Quero nem saber. Aonde quer que eu esteja, dentro de um ônibus, num shopping, olha, se tiver a chance, tá errado. Quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes não gosto, quero nem saber. Às vezes diz assim: está amarrado, demônio. Me chamam de demônio. Outra vez diz: queima, Jesus, queima. Eu digo: queima o quê? Queima, queima, queima. Aí eu digo: chama o bombeiro, chama o bombeiro, chama o bombeiro. Olha, exorta a minha igreja, Jesus disse, a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A batalhar pela verdade, irmãos. Irmãos, existe uma verdade. Essa verdade está aqui. Essa verdade está aqui na Bíblia. Não aceite nada que seja contrário a isso aqui. Como é que o indivíduo vem e diz para você que a salvação se perde e as pessoas aceitam? Como que salvação se perde? É um mentiroso. Está chamando Jesus de mentiroso. Não pode se perder salvação. Eu não posso deixar de demonstrar isso. Não posso. Eu falei que eu ia terminar, mas eu tenho que mostrar isso aqui. João capítulo 10. Vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá? João capítulo 10, versículo 27. Não, versículo 26 primeiro. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que é que o sistema religioso ensina? Que o homem tem livre-arbítrio para crer ou não crer, para aceitar ou não aceitar, não é isso? Não, não tem livre-arbítrio. Vocês não creem. Jesus estava falando para quem não cria nele. Uns criam, outros não criam. Vocês que não creem, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são cabritos do outro. O que há nesse mundo são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus disse: há o joio e há o trigo. Ele disse: há as ovelhas e há os cabritos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, obedecem. Eu as conheço. E elas têm livre-arbítrio e decidem se me segue ou se não me segue. Não está na tua Bíblia não, Célio? Nem na minha. E elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. E agora a gente termina. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou a vida
eterna. Quer mais? Jamais perecerão. Você sabe o que é que significa jamais? Jamais. Jamais vão perecer, jamais irão para o inferno, jamais morrerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa é a verdade, querido. Não aceite hoje. Olha, você que está aqui hoje pela primeira vez. Eu não sei nem quem está aqui pela primeira vez. Mas se alguém estiver aqui pela primeira vez, não sei se você é de igreja, se você não é de igreja. Se você for de igreja, não quero nem saber qual seja. Se estão dizendo para você que o homem tem livre-arbítrio, estão mentindo para você. Se estão dizendo para você que você pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã, estão mentindo para você. Salvo uma vez, salvo para sempre. Se estão dizendo para você, cuidado, irmão, que o demônio te pega. Pega não, querido. Pega não. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Feche teus olhos, eleve o teu pensamento aos céus agora.